e como de costume eu vou colocar para vocês, dar um panorama geral daquilo que a gente vai discutir em termos deste que é considerado um fenômeno físico como uma espécie de consequência do fornecimento de calor a um corpo que tem como possível consequência uma variação da sua temperatura. A dilatação térmica ela vai ser dividida em alguns blocos. Primeiro deles, nós vamos estudar a dilatação dos materiais sólidos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a dilatação de lâminas bimetálicas e dilatação anômala da água, e em quarto e último bloco a gente vai falar sobre uma dilatação um pouco mais trabalhosa, que é a própria dilatação dos líquidos. Nesse momento, eu tenho por objetivo colocar para vocês o que a gente vai estudar dentro da dilatação térmica. E uma ideia errada que as pessoas têm é que a dilatação térmica ela é entendida como sendo uma situação, um acontecimento, um fenômeno de um corpo aumenta de tamanho quando é aquecido. Primeiro, para início de conversa, a dilatação não é destinada apenas ao estudo do aumento de tamanho devido ao aquecimento, mas também a diminuição de tamanho, o encolhimento do corpo, quando ele é submetido a uma diminuição de temperatura. E outra observação importante, nem sempre quando um corpo é aquecido, ele aumenta de volume, e quando resfriado, ele diminui de volume. A gente vai ver que a água e alguns polímeros, como o plástico, eles têm um comportamento oposto. Dentro de uma faixa de temperatura específica, a água, quando é aquecida, ao invés de estufar, aumentar de volume, ela diminui. E quando ela é resfriada, ao invés dela diminuir de volume, ela aumenta de volume. Então, a dilatação térmica, em termos gerais, representa uma situação em que há uma variação nas dimensões de um corpo, quando este corpo é submetido a uma variação de temperatura. Variação nas dimensões devido à variação de temperatura. Ou seja, a gente vai estudar a situação em que o corpo muda de tamanho, altera o seu volume, o seu comprimento, a sua área, quando ele aumentar a sua temperatura ou diminuir. De início, eu quero discutir com vocês quais são os fatores que influenciam neste fenômeno físico. O que pode ser feito para atenuar ou até mesmo intensificar o fenômeno físico conhecido como dilatação térmica. Fatores que influenciam. Então as coisas funcionam da seguinte maneira. Primeiro fator que influencia: as dimensões iniciais de um corpo. Ou seja, quanto maior o corpo é antes de dilatar, maior é a dilatação que ele pode vir a sofrer. Por quê? Por que os corpos, de uma forma geral, ao serem aquecidos, eles aumentam de tamanho? Esse é um comportamento geral das substâncias. Porque a gente viu na aula anterior, na videoaula anterior sobre temperatura, que a temperatura é uma grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, se você começa a aquecer um corpo, as moléculas começam a ficar mais agitadas, e ficando mais agitadas, elas começam a se empurrar umas às outras, e aí o espaço intermolecular, o espaço entre as moléculas começa a aumentar. E o tamanho do corpo como um todo também aumenta. Logo, quanto maior for o corpo, quanto maior forem as dimensões iniciais, mais moléculas haverá para aumentar o espaço intermolecular e, consequentemente, aumentar de tamanho. Trocando em miúdos, quanto maior é o corpo antes da dilatação, maior será a dilatação que ele sofrerá. Outro fator, um tanto quanto óbvio, é a própria variação de temperatura. E isso é um tanto quanto óbvio. Quero ver se eu consigo passar essa obviedade para vocês. Quanto mais tu esquentar o objeto, mais ele tende a aumentar as suas dimensões. Quanto mais tu resfriar, mais ele tende a encolher. Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior tende a ser a dilatação térmica. Outra observação importante: a natureza do
material é algo que também influencia no valor da dilatação térmica. Porque tem alguns materiais que dilatam naturalmente mais do que outros. O alumínio, por exemplo, é um metal que tem um coeficiente de dilatação, que é um fator que influencia, que determina se a substância tende a dilatar muito ou pouco, quase 2 vezes maior do que o coeficiente de dilatação do aço. Quase não, mais que 2 vezes maior, se é que eu posso utilizar esse termo. Portanto, o alumínio, ele tende a dilatar mais do que o aço, guardadas as devidas proporções. É por esse motivo que a natureza do material é um fator a ser levado em consideração, porque simplesmente é da natureza de alguns materiais dilatarem mais do que outros. Como eu havia colocado para vocês, neste primeiro momento, nós vamos falar um pouco a respeito da dilatação térmica dos sólidos. Esta dilatação térmica dos sólidos vai ser dividida primeiramente em 3 grandes blocos. A gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a dilatação térmica linear. Então, para entender a dilatação térmica linear, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que aqui eu tenho uma barra metálica que possui um determinado comprimento inicial, aqui representado por L0. L0, repito, representa o comprimento inicial. E eu começo a esquentar essa barra. E aí o que acontece? Ela vai começar a aumentar de tamanho. E vamos imaginar que o comprimento desta barra aumente bem mais do que as demais dimensões. Porque quando você tem uma barra, você tem um comprimento, você tem uma largura e você tem uma altura. Você tem 3 dimensões. Só que quando a barra é muito comprida, quando o comprimento é maior do que as outras dimensões, o comprimento altera mais de valor do que as outras dimensões. Isso significa que eu posso menosprezar a dilatação das demais dimensões e como o comprimento dilata bem mais do que as demais dimensões, eu posso considerar que ele sofreu apenas uma dilatação do seu comprimento. Perceba, por mais fino que seja a barra, por mais fina que seja a barra, ela sempre vai dilatar nas 3 dimensões. Só que, em algumas situações, o comprimento dilata bem mais do que as outras dimensões. É por esse motivo que nós consideramos a dilatação linear como sendo a dilatação do comprimento, geralmente. Porque esta é a dimensão que mais dilata frente às demais. É por esse motivo que nós podemos considerar a dilatação linear como sendo aquele tipo de dilatação que sofre uma alteração mais perceptível em uma do que nas outras dimensões. Pois bem, voltando ao meu caso inicial, a barra tinha um determinado comprimento inicial e ao ser aquecida, ela passa a ter um comprimento final. Perceba que a barra ficando mais comprida, eu posso perceber que ela sofreu um acréscimo no seu comprimento. Acréscimo esse que estou aqui representando por ΔL. ΔL é a variação do próprio comprimento. Um dos nossos possíveis objetivos aqui é justamente determinar qual é esse acréscimo de comprimento. Qual foi a variação de comprimento sofrida por esta barra aqui. E este cálculo do acréscimo de comprimento pode ser determinado através desta equação. ΔL é igual a L0 vezes essa letra grega chamada alfa vezes o ΔT, que representa a variação de temperatura. A variação de temperatura ela pode ser entendida como sendo a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura após o término do aquecimento, se aquecimento for, menos a temperatura inicial, que é a temperatura antes deste hipotético aquecimento. De uma forma geral, T é a temperatura final, T que é a temperatura depois da variação dela, e tem 0 a temperatura inicial, a temperatura que o corpo tinha antes de ser submetido a uma variação de temperatura. E o que é esta letra grega chamada alfa? Esta letra grega chamada alfa representa um coeficiente chamado
coeficiente de dilatação linear, que eu dei uma abreviada aqui, como vocês perceberam. Este coeficiente de dilatação linear, como eu já mencionei, depende da natureza do material. O alumínio, por exemplo, ele tem um coeficiente de dilatação linear que é de 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Graus Celsius na menos 1 é a unidade deste coeficiente de dilatação, ao passo que o aço possui um coeficiente de dilatação de apenas 11 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então percebam que se tiver duas barras, uma de alumínio e outra de aço de mesmo comprimento, e eu submetê-las à mesma variação de temperatura, o alumínio vai mais que dobrar a sua variação de comprimento do que o aço, porque o seu coeficiente de dilatação é mais do que o dobro do que o coeficiente de dilatação do aço. Isso significa que quanto maior for esse tal de alfa, quanto maior for o coeficiente de dilatação linear, mais a barra, o metal, o troço tende a dilatar. É exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Pois bem, um dos nossos possíveis objetivos também é o de calcular o comprimento final dessa barra. Já que a variação de comprimento pode ser calculada desta maneira, como é que eu posso calcular o comprimento final dela? Isso vai pela lógica. O que ela vai ter de comprimento é o que ela tinha, mais o que ela variou. O que ela vai ter de comprimento, L, que representa o comprimento final, é igual ao comprimento que ela tinha, o inicial, mais a variação de comprimento. Nos vestibulares, se houver uma questão sobre dilatação térmica, os formulários eles tendem a fornecer as equações desse tipo de situação. Só que isso aqui não aparece, tá? Porque isso aqui é um processo, é uma equação que é deduzida pela lógica. Aqui tem toda uma fundamentação matemática, mas aqui vai pela lógica. Até porque eu costumo dizer que se os formulários contemplassem todas as possíveis fórmulas de física, seria ter um belíssimo formulário com mais de 10 páginas. Então, esta equação, que é obtida pelo raciocínio lógico, não vai aparecer. E essa equação, eu vou escrever ela agora de uma forma diferente, para a gente fazer uma análise um pouco mais gráfica, que eu vou colocar nessa região aqui. O comprimento final é igual ao comprimento inicial mais ΔL, pode ser calculado dessa forma aqui. De tal maneira que onde tem ΔL, eu vou colocar L0 vezes alfa vezes ΔT. Ele vai ficar assim, ó, L0 vezes alfa vezes o ΔT. Essa aqui é uma equação alternativa para se calcular o comprimento final. Essa aqui é mais objetiva do que essa, convenhamos, porque você não precisa calcular o ΔL para depois colocar nessa forma para calcular o comprimento final. Você pode utilizar essa equação logo de cara, embora, repito, isso tende a não aparecer no formulário. Isso aqui é o que tende a aparecer. E eu vou fazer uma análise um pouco mais matemática dessa equação, porque esta expressão, ela mostra a relação de dependência entre o comprimento final e a variação de temperatura. Portanto, esta equação é uma função matemática que expressa, repito, a variação, a dependência do comprimento final com a variação de temperatura. E esta equação, meus caros, é uma função do primeiro grau. Como vocês bem sabem, toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Então, se eu colocar num diagrama comprimento versus temperatura, ou até mesmo variação de temperatura, é o mais adequado, o gráfico ele tem que ser uma reta. E essa reta, ela pode ter a sua inclinação voltada para cima, ou pode ter a sua inclinação voltada para baixo. Quem determina isso é o coeficiente angular, aqui representado pelo produto de L0 por alfa. Portanto, se este coeficiente angular for positivo, a reta é crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a reta é decrescente. Como não existe alfa negativo,
e não existe comprimento inicial negativo, o produto desses dois termos que vão compor o coeficiente angular será sempre número positivo. Trocando em miúdos, a reta que vai representar esta função vai ser sempre uma reta crescente. Só que vocês sabem que uma reta ela pode ter diferentes inclinações. Vamos imaginar que aqui eu tenha dois gráficos que mostram dois materiais diferentes, o material 1 e o material 2, que inicialmente têm o mesmo comprimento. O comprimento inicial é o mesmo para as duas, como vocês podem perceber. Só que o que está acontecendo aqui? Uma reta ela está mais inclinada do que a outra. E isso tem uma explicação. O coeficiente de dilatação linear. Então, o que define se as duas têm o mesmo comprimento inicial, o que define realmente a inclinação dessa reta é justamente o coeficiente de dilatação linear. Como ele indica se o material dilata muito ou pouco, quem tiver o gráfico que estiver mais inclinado vai ter um coeficiente de dilatação maior. Portanto, como o gráfico aqui, a reta da substância hipotética 1 está mais inclinada do que a reta da substância hipotética 2, eu posso afirmar que o coeficiente de dilatação linear do metal 1, se for um metal naturalmente, é maior do que o coeficiente de dilatação linear do metal 2. É sempre assim, Rodrigo? Sempre que eu tiver um gráfico do comprimento em função da variação de temperatura, eu tiver duas substâncias de mesmo comprimento inicial, posso afirmar que a reta que estiver mais inclinada vai representar o metal portador do maior coeficiente de dilatação? É isso que eu quero dizer. E se eu tivesse, vou colocar aqui no cantinho do quadro, uma reta assim, comprimento em função da variação de temperatura, e eu tivesse assim, dois metais que têm a mesma inclinação. Nessa situação, como o comprimento inicial dos dois não é o mesmo, eu não posso levar em consideração apenas a inclinação da reta. Mas, se os dois metais tivessem o mesmo comprimento inicial e, consequentemente, tivessem a mesma inclinação, eu poderia dizer que o coeficiente de dilatação dos dois seria o mesmo. Então, a mesma análise eu não posso fazer a respeito dessa situação, porque os dois comprimentos iniciais eles são um pouco diferentes. Mas, repito, se tiverem o mesmo comprimento inicial, a reta que tiver mais inclinada vai representar o maior coeficiente de dilatação linear. Esse é o primeiro tipo de dilatação dos sólidos que a gente vai trabalhar, a dilatação linear. E aí no outro quadro eu vou falar sobre a dilatação da área, dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então vamos lá.